Bom, vamos lá, pessoal, tudo bem? A gente vai dar continuidade, então, a mais uma aula sobre agora um tema novo, que a gente entra de direito constitucional 1, chamado Teoria da Norma Constitucional. Então, norma constitucional é o estudo a respeito da eficácia jurídica das normas constitucionais e o modo de aplicação dessas normas. É um tipo de estudo que a gente faz conjugado com o tema da interpretação constitucional, né, pela imbricação lógica que eles têm. Só lembrando, a gente estudou as teorias da Constituição Federal, né, até a aula passada. Nosso encontro pelo Zoom, a gente discutiu alguns temas relevantes sobre a questão da interpretação da Constituição, sobre o ponto de vista de cada uma daquelas teorias. E assim, de forma conjugada e dando uma continuidade natural do que a gente vem trabalhando, a gente entra no tema da norma constitucional. E aqui, para falar do tema da norma constitucional, da eficácia jurídica das normas constitucionais, inicialmente, assim, é importante a gente ressaltar que a gente já até chegou a conversar isso, até mesmo em sala de aula, que durante muito tempo os juristas discutiram-se muito a respeito da qual seria a natureza das normas da Constituição, né? Que eficácia essas normas teriam. Então, muitos autores defendiam, isso fez parte da história do nosso constitucionalismo, aliás, do nosso e do constitucionalismo ocidental como um todo, né? Que as normas constitucionais elas não tinham uma eficácia direta, uma eficácia imediata. Né? O que quer dizer com isso? Que durante muito tempo acreditou-se que as normas constitucionais não poderiam ser aplicadas aos casos práticos, às relações sociais de maneira direta. Elas não poderiam ser usadas para resolver casos práticos pelos juízes e tribunais. Haveria necessidade, nessa visão mais antiga, mais clássica, vamos dizer assim, da teoria da Constituição, haveria necessidade de que o legislador, aí sim, o poder legislativo, editassem leis determinando o modo como essas normas da Constituição seriam aplicadas na prática. Tá? Então, a Constituição ela só fazia eficaz, suas normas só seriam eficazes na medida em que existissem leis regulando a forma e o modo, o procedimento, portanto, para aplicar essas normas da Constituição. Então, essa é uma visão clássica que, ao longo do século XX, vai sendo paulatinamente desconstruída, né? Especialmente após a Segunda Guerra Mundial, anos 50, anos 60, em que vai se criando uma ideia de efetividade ampla das normas constitucionais e que no Brasil ela chega ao seu apogeu pós-Constituição de 1988 com a teoria da efetividade das normas constitucionais, que é trazida no Brasil, acho que pode dizer vários autores, Paulo Bonavides, etc. A gente pode, o José Afonso da Silva, mas a gente pode talvez colocar na figura do Luiz Roberto Barroso, professor, atualmente ministro do Supremo Tribunal Federal, como o grande assim, impulsionador da chamada teoria da efetividade. Uma mudança de visão que diz respeito sobre a eficácia das normas constitucionais e uma ideia de que as normas da Constituição elas têm a capacidade, elas têm eficácia jurídica, né, que é a capacidade de serem aplicadas na prática. Então, embora isso pareça muito óbvio hoje em dia, nem sempre foi assim. E, aliás, para ser honesto, hoje em dia nem tão óbvio ainda é. Muitas normas da Constituição são normas diferentes umas das outras, mesmo presentes na Constituição, né? Então, existem modos de se aplicar de maneiras distintas, as normas têm características distintas umas das outras, mas enfim, mas o fato é que por trás disso tudo, hoje existe uma visão, hoje já bastante tranquila, de que aquela teoria clássica, antiga, de que as normas constitucionais só poderiam ser aplicadas se quando existissem leis ordinárias, infraconstitucionais, disciplinando como, quando, onde, de que forma elas deveriam ser aplicadas, o fato é que hoje não é mais assim. Tá? Essa visão clássica ela é enterrada de uma maneira genérica. A gente tem hoje uma percepção bem tranquila que as normas constitucionais têm eficácia jurídica por si só plena, né? Claro, algumas características, umas têm em relação a outras na Constituição, é evidente, mas de maneira geral as normas elas têm eficácia ampla e eficácia direta. Inicialmente, pessoal, assim, a gente tem que deixar claro que as normas constitucionais elas têm a estrutura, né, bastante semelhante às normas infraconstitucionais. Então, lá em Teoria Geral do Direito, ou Introdução ao Estudo do Direito, em IED, né, a gente aprende lá no primeiro ano da faculdade que as normas constitucionais, que as normas jurídicas como um todo, mas a gente mais usa como exemplo em IED as normas infraconstitucionais, né, as leis, tal, exemplos de leis, mas enfim, a gente estuda que as normas jurídicas
elas têm, assim, basicamente, o que diz respeito à sua estrutura lógica, né? Que as normas têm duas faculdades, assim, duas características, né, diz respeito à sua estrutura. Que as normas jurídicas, de maneira geral, elas são imperativas, ou seja, elas nascem para serem aplicadas a todos, de maneira indistinta, né? Tem a ideia de igualdade, a lei ela se aplica a todos de maneira indistinta, é claro que respeitando particularidades de um grupo social em relação a outro, mas a lei se aplica a todos, ela nasce para ser aplicada, tem imperatividade, né? A lei nasce para ser aplicada. E um outro atributo das leis é a ideia de garantia, de que a lei nasce para ser aplicada no mesmo passo em que a lei e o direito como um todo, né, vamos ser justos, o direito como um todo, ele traz mecanismos para assegurar o cumprimento das leis. Então, as leis elas devem ser cumpridas, existe uma obrigatoriedade de cumprimento, a ideia de imperatividade, e isso passa a ideia de garantia de que ela traz ali mecanismos que asseguram, né, o cumprimento dessas normas. O que quer dizer com isso, pessoal? É que as normas constitucionais também são dotadas de imperatividade e de garantia. Não só as normas infraconstitucionais, as normas constitucionais também. Então, quando a gente estuda lá em IED as características, entre outras, né, nós estudamos em IED, que vocês estudaram em IED, mas especialmente a ideia de que as normas são imperativas e que as normas têm mecanismos, instrumentos para fazer, né, para garantir a sua aplicação, as características a gente também usa para descrever as normas da Constituição. Então, isso é uma primeira ideia que tem que ficar bastante claro para a gente. Tá? E sim, adiantando um pouquinho, assim, o importante quando a gente trabalha também, uma outra dicotomia é bastante relevante a gente trabalhar quando a gente fala sobre as normas constitucionais, tendo presente essa ideia de imperatividade e garantia de todas as normas, é uma outra dicotomia, tá, que diz respeito sobre a vigência e eficácia das leis, né? Também é um tipo de conteúdo que vocês já tiveram em introdução ao estudo do direito, vocês sabem muito bem qual é a diferença de vigência e eficácia de uma lei, tá? De uma lei. Uma lei ordinária, por exemplo, quando que eu sei que uma lei ordinária ela é vigente, ela vigora? Uma lei ela existe, portanto, ela vigora, faz parte do ordenamento jurídico, ela tem vigência, quando essa norma ela foi regularmente promulgada e publicada respeitando o procedimento previsto para sua elaboração, né? Então, existe uma norma, ela prevê o procedimento para a criação, promulgação de uma outra norma, tá? E eu sei que essa norma ela é vigente, ela passa a vigorar, produzir efeitos, na medida em que ela foi promulgada respeitando esse procedimento previsto, né? Na medida que uma lei ela foi promulgada, aí caso de leis ordinárias, tá? Ela foi promulgada respeitando o procedimento que a Constituição determina, essa lei ela passa a vigorar, tá? Quando a gente joga essa ideia de vigência para a Constituição não existe nenhuma lei superior que diz como a Constituição deve ser promulgada e criada. Ela é fruto do processo constituinte, ela é resultado do trabalho do poder constituinte originário. Em sociedades democráticas, isso faz a expressão máxima da soberania de um povo, tá? Então, ela basta por si só as constituições, né? Como essa expressão do poder constituinte, como elas são expressão dos anseios, valores e dos princípios mais importantes de uma comunidade, as constituições elas têm uma cláusula intrínseca de vigência, tá? Isso é importante, que não há norma superior à Constituição que vai dizer quando a Constituição vai ser promulgada, né? Aliás, nós estudamos isso dentro da teoria do poder constituinte, ainda em sala de aula, tá bom? E junto com a ideia de vigência, existe a ideia de eficácia. Qual que é a diferença entre vigência e eficácia, né? Sim, estou só recapitulando, tá, pessoal? Porque são conceitos que você já tem desde lá do primeiro ano de IED. A eficácia da norma, ela tem um conceito um pouco diferente, tá? Um pouco diferente de vigência. Tanto que a eficácia, da norma, ela é dividida em eficácia social, né, que nós chamamos de eficácia social ou efetividade, né? Ou eficácia jurídica. Então, nós temos a vigência da norma, nós temos a eficácia da norma. A eficácia é subdividida em eficácia social ou efetividade e também em eficácia jurídica, né? Uma subdivisão aí. Então, assim, uma norma que ela detém eficácia social ou efetividade diz respeito ao fato de as disposições contidas numa lei, ou seja, os artigos, as disposições contidas numa lei,
elas serem realmente aplicáveis na prática e realmente seguidas pelos seus destinatários. Então, quando diz que uma norma ela detém eficácia social ou efetividade, né, são sinônimos, o que a gente quer dizer com isso? Que as disposições dessa lei, tá, elas são realmente respeitadas pelos destinatários. Então, é uma lei que, no Brasil, a gente chama de uma lei que pegou. Uma lei que pegou é uma lei que detém eficácia social e efetividade, é uma lei que ela é realmente cumprida pelos destinatários da norma. Então, uma lei que detém eficácia social, uma lei cujas disposições são tranquilamente cumpridas pelos destinatários, uma lei que pegou. As leis também detêm eficácia jurídica. O que é eficácia jurídica? A eficácia jurídica, na verdade, se nós compararmos a eficácia jurídica com a eficácia social ou efetividade, a eficácia jurídica é como se fosse um passo atrás. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente pergunta ou analisa se uma norma, uma lei, uma disposição de uma lei detém eficácia jurídica, nós não estamos preocupados em verificar se aquela lei, aquela disposição realmente pode ser aplicada na prática, ou está sendo aplicada na prática, melhor dizendo, tá? Se os destinatários da norma, de fato, efetivamente respeitam suas disposições, nós não estamos preocupados com isso. Essa pergunta, ou a resposta a essa pergunta, a gente responde dentro do campo da eficácia social, efetividade. Tá? A eficácia jurídica ela é um passo atrás ainda, é o momento inicial na norma. O que eu quero dizer com isso? A eficácia jurídica, ela, assim, ela designa, quer dizer, apenas a qualidade que a norma tem de produzir, tá, efeitos jurídicos, em maior ou menor grau. Então, uma determinada norma, ela tem a aptidão, a capacidade de produzir os seus efeitos, tá? Ela tem a capacidade de ser imperativa ou não. Bom, se os destinatários respeitam a norma, não respeitam a norma, isso para a gente não é tão relevante. Se a gente vai trabalhar no campo da eficácia social, efetividade. Para a eficácia jurídica, basta apenas somente responder a simples pergunta. A norma, ela tem aptidão, capacidade, tá, de produzir efeitos? Essa é a pergunta, essa é a questão quando a gente fala sobre eficácia jurídica da norma. Então, assim, eficácia jurídica, uma definição de eficácia jurídica é a possibilidade da lei, da norma, produzir efeitos concretos, tá? É a possibilidade. Se ela vai produzir efeitos concretos ou não, se as pessoas vão respeitar as normas ou não, isso é uma questão da eficácia social. A eficácia jurídica, ela se detém, ela fica satisfeita com a resposta à pergunta anterior. Ela tem a possibilidade, a norma tem a possibilidade de produzir efeitos? Essa é a questão da eficácia jurídica, né? Essa definição de eficácia jurídica, definições de eficácia jurídica e eficácia social. De novo, apenas uma recapitulação, são conceitos que nós já trazemos lá do primeiro ano. Tá? Por que eu estou falando sobre isso com vocês? Essa pequena recapitulação sobre imperatividade, garantia das normas, vigência, eficácia jurídica, eficácia social, né? Subdividindo. Conceitos, repito, que vocês já têm, nós já temos IED, mas por que eu estou trazendo todo esse conceito de novo? Porque as normas constitucionais, nas teorias antigas, clássicas, esses conceitos não se aplicavam às normas constitucionais, mas não ao modo como aplicamos hoje. Conceitos de imperatividade, garantia das normas, vigência, eficácia social e jurídica são todos conceitos extremamente relevantes e aplicáveis às normas constitucionais. Então, as normas constitucionais, elas detêm eficácia social, detêm eficácia jurídica. Tá? Importante a gente ter isso em mente, porque isso vai possibilitar que a gente aplique, né, concretize a Constituição para resolver um caso concreto. Aplique efetivamente a Constituição para uma solução de casos concretos, as normas constitucionais, as disposições da Constituição. Tá? Extremamente relevante isso. E para a gente fechar aqui essa primeira introdução nossa aqui do teoria da norma constitucional, eu queria falar para vocês que as normas constitucionais, elas têm basicamente 3 características fundamentais que ajudam a gente a compreender talvez assim, algumas peculiaridades, tá? No que diz respeito à aplicação delas. A gente vai voltar nisso quando a gente fala sobre interpretação constitucional. Mas, assim, quais são, basicamente, as características das normas constitucionais? Primeira característica, são características que nós já conhecemos, né?
nós falamos em sala de aula, eu vi que na prova, muitos alunos se ativeram a essas características quando for responder, especialmente a primeira questão escrita, no trabalho, que nós tivemos subjeto à reunião, manifestação, em momento da argumentação, na maior parte dos trabalhos, os alunos vocês fizeram referência a essas características, mas para a característica da norma, a ideia da supremacia hierárquica das normas constitucionais, né? Então, todas as normas, disposições que estão contidas numa Constituição, ainda mais uma Constituição formal como a brasileira, né? Que todas as normas constitucionais estão contidas num documento único, formal, escrito, chamado Constituição. Então, apenas tão somente pelo fato das normas, de uma disposição, de um certo artigo, enfim, estar contido nesse documento chamado Constituição, isso por si só já faz com que essa disposição, essa norma seja uma norma hierarquicamente superior e seja protegida, né, pessoal, pela ideia da rigidez constitucional. Então, para você modificar essa norma, essa disposição, você precisa necessariamente lançar mão de procedimento de emenda mais rigoroso do que se comparado ao processo de elaboração de uma lei ordinária, tá? Então, assim, as normas constitucionais, elas detêm essa supremacia, elas ficam protegidas pela ideia da rigidez constitucional. Tudo bem? Então, elas detêm uma importância maior, elas estão colocadas num patamar superior. Aliás, primeira pergunta escrita na prova, né? Relacionar a ideia de rigidez com a supremacia. Porque a maior parte dos colegas fizeram isso de forma bem satisfatória, ninguém colou do Google nem nada. A segunda característica das normas constitucionais é que elas detêm um elevado grau de abstração, né? A ideia é que também nós já falamos sobre isso, tá? Até na aula passada, quando a gente falou, no tópico passado, quando a gente falou sobre as teorias explicativas da Constituição, a gente falou que uma das teorias constitucionais, a teoria da Constituição ubíqua, a teoria da Constituição principiológica do Luiz Roberto Barroso, ubíqua do Daniel Sarmento, principiológica, o judiciarista Luiz Roberto Barroso, é que as normas constitucionais elas detêm um texto aberto, são normas constitucionais excessivamente abstratas, muitas delas, nem todas, mas muitas delas excessivamente abstratas, cuja densidade normativa, que nós chamamos no direito, isso é um nome técnico, a densidade normativa dessas normas, ou seja, o que essas normas querem dizer realmente, como é que eu as aplico para resolver um caso concreto, a densidade normativa delas, portanto, é baixa, é difícil, são normas fluidas, difícil de saber o que elas querem dizer, qual é o seu comando exato, que situações que elas permitem, que situações que elas proíbem. Muitas normas constitucionais, elas têm, falta a elas, melhor dizendo, essa característica, são extremamente abstratas, né? E a consequência disso é que as normas constitucionais, para serem aplicadas, concretizadas e aplicadas na prática, elas vão depender necessariamente de uma ampla participação, uma grande participação de um intérprete delas. Basicamente juízes e tribunais. Não só, mas basicamente juízes e tribunais, né? Então, assim, a tarefa de interpretar a Constituição ela passa a ser extremamente importante, né? Um papel extremamente importante, uma ferramenta relevantíssima para a aplicação da Constituição, tá? Exatamente por esse elevado grau de abstração. Então, o trabalho do intérprete, o processo de se interpretar as normas, as disposições constitucionais, visando a sua aplicação na prática, visando a regulamentação, a solução de um caso concreto, acaba sendo fundamental nesse trabalho de você dar concretude, dar densidade à norma, definir exatamente diante daquela situação específica, daquele processo que veio, está na frente do juiz, está na frente do desembargador, que está para ser julgado pelo tribunal, pelo Supremo Tribunal Federal. Que sentido dar aquelas normas? Que sentido dar? Esse papel é um papel fundamental do intérprete, né? E essas normas, o elevado grau de abstração que elas têm, vai fazer com que o Poder Judiciário necessariamente seja alçado, colocado numa função de intérprete relevante junto ao Executivo, junto com o Legislativo, tá? E, evidentemente, a gente sabe que isso, em muitos momentos, vai causar certas tensões entre os poderes, o Judiciário em face do Executivo e do Poder Legislativo, mas é por conta da abstração dessas normas. Como aplicá-las na prática? Nós já falamos sobre isso. Como aplicá-las na prática? O Poder Judiciário tem uma função fundamental aqui, até faz com que ele ganhe uma certa notoriedade. E a terceira característica é que as normas constitucionais elas têm
elas são dotadas de uma forte dimensão política também, né? O que a gente quer dizer com isso? É função da Constituição regulamentar o processo político do Estado, tá? Ao passo, assim, sendo que toda decisão tomada pelos órgãos representativos, ou seja, os órgãos que nós votamos, Poder Legislativo, Poder Executivo, todas as decisões tomadas por eles devem estar em obediência, em consonância com a Constituição. Então, a Constituição ela acaba sendo um grande assim, fiel da balança que diz respeito à forma do trabalho do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Então, ela tem essa forte dimensão política, né? E acaba sendo função dela arbitrar esses conflitos institucionais, conflitos que surgem entre os poderes da República. É a Constituição, né, pessoal, que arbitra conflitos, não é um outro órgão ou outra instituição externa à Constituição, não são forças armadas, nada. Quem é responsável por arbitrar conflitos entre instituições é sempre a Constituição. E no Brasil, vamos falar sobre isso no tópico adiante, mas quem interpreta a Constituição por último é o Supremo Tribunal Federal. Tá? Enfim, então são essas basicamente as principais questões que eu queria colocar, como se fosse uma espécie de uma introdução, tá, ao tema da norma constitucional. Então eu falei aqui sobre a estrutura lógica das normas, são normas imperativas, que são dotadas de garantias para a sua aplicação, imperativas no sentido de que elas nascem para serem aplicadas, para regulamentar as situações que elas normas constitucionais definem, são dotados de mecanismos de garantias para sua aplicação, portanto, detêm formas ou prevêem sanções em caso de descumprimento de suas disposições, tá? Elas detêm vigência, as constituições são normas vigentes, sei quando a Constituição é promulgada, ela passa a operar no mundo jurídico, detém eficácia jurídica, muitas de suas normas, se não todas as normas constitucionais detêm eficácia jurídica, em maior ou menor grau, a gente vai ver no vídeo seguinte, em maior ou menor grau, mas detêm eficácia jurídica, são aptas a produzir efeitos jurídicos, as normas constitucionais, assim que a Constituição for promulgada, as normas detêm eficácia jurídica, são dotadas de capacidade de aplicação. E, evidentemente, aí a questão da eficácia social é a capacidade que os destinatários, ou potencial, né, a verificação dos seus destinatários, de fato respeitam as normas jurídicas. Tá? E as características delas, das normas jurídicas constitucionais, é que, além da supremacia hierárquica de que goza todas as normas da Constituição, são, portanto, protegidas pela ideia da rigidez constitucional. São normas muitas delas têm diretrizes abstratas, disposições abstratas, né, então elevado grau de abstração. E a terceira característica é que elas acabam interferindo no trabalho dos outros poderes da República, Legislativo e Executivo, pela forte dimensão política que essas normas têm da Constituição. Então, às vezes a Constituição é chamada a arbitrar conflito entre poderes da República, né, conflitos institucionais, e o Poder Judiciário também aqui nesse aspecto, ele vai surgindo aqui como um importante fiel da balança, tá, para acalmar os ânimos, para trazer equilíbrio, para trazer sobriedade, para definir os papéis, as atribuições, competências de cada um dos entes, cada um dos poderes da República, tá? Função da Constituição, função também do Poder Judiciário. Então, isso é importante, essas noções que a gente viu agora, importante para a gente iniciar o trabalho do tópico da norma constitucional, tá? Que a gente vai no vídeo seguinte, esse vídeo acaba agora, mas no vídeo seguinte a gente vai falar sobre algumas classificações, tá? Basicamente, dois autores extremamente relevantes, classificações das normas constitucionais. O vídeo seguinte é um pouquinho mais longo, tá bom? Eu fico à disposição para qualquer dúvida, tá?